aspectos importantes sobre celulite. Vamos lá, solta a vinheta. Olá, eu sou o Dr. Ronaldo Gorga e hoje a gente vai conversar um assunto super interessante e importante, principalmente para as mulheres. Como acabar ou o que eu vou fazer com a celulite? É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que aterrorizam. 8 de cada 10 mulheres terão problemas com celulite. E o fato interessante aqui é que os homens não têm tantos esses problemas. Eu falei de 8 a 9 em cada 10 mulheres terão problemas com isso, diferente dos homens. O que interfere e que muda disso é que as mulheres sim têm uma variação hormonal diferente dos homens. Por exemplo, quando cai estrogênio, aumenta a celulite, diferente dos homens. Existem outros fatores também. Por exemplo, na mulher, a disposição das células de gordura fica na vertical. Aquela gordura que fica abaixo da pele, a subcutânea, nas mulheres tem essa disposição vertical. Então, quando eu aumento as minhas células de gordura, seja em volume ou tamanho, eu faço como se fossem essas ondulações que são características da celulite, diferente dos homens, onde as células de gordura têm uma disposição mais homogênea, mais horizontal. Legal. O que mais, doutor? Gente, quando a gente fala sobre celulite, olha só, existem uns fatores que ajudam demais a ter celulite. Quando eu estou falando sobre esses fatores, eu estou falando sim sobre, principalmente, alimentação, eu estou falando sobre atividade física, eu estou falando sobre o que você utiliza, que você coloca para dentro do seu corpo, toxinas, por exemplo, seja quando um cigarro, seja o que você passa na pele, a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação. A gente sabe sim que diversas doenças são evitadas pela alimentação. Agora, a celulite não é que ela vai causar um problema de saúde, ela tem um problema estético. Só que às vezes o problema estético causa um problema enorme, principalmente para a saúde mental de muitas mulheres. A pessoa às vezes não consegue, quando vai sair, por exemplo, colocar um biquíni ou vai para a praia, sente incomodada com o corpo por causa de celulite. E como que a alimentação influencia nisso? Por exemplo, se eu aumento a minha insulina, se eu como carboidrato, aumenta a taxa de açúcar no sangue, aumenta a insulina aumenta a formação de células de gordura. É o que a gente chama de lipogênese. Então, se eu aumento o consumo de carboidrato, eu aumento a minha celulite. Olha só que interessante. Então, eu vou ter que diminuir sim o consumo de carboidrato. Açúcares também, de modo geral, fica longe de refrigerante, é super importante. Então, a alimentação tem um papel importante sim na parte da celulite. Existem aquilo que piora, eu falei, por exemplo, carboidrato, existe o que melhora. Se eu melhoro, por exemplo, a minha hidratação, então eu estou consumindo bastante, eu posso colocar, por exemplo, chás, que são fatores anti-inflamatórios. Olha só que interessante, não é só hidratar a água, mas eu também estou colocando outras substâncias que ajudam no processo da celulite. Então, antioxidantes, então eu sei que chá ajuda bastante, chá verde, chá, eu posso colocar branco, enfim, outros tipos de chá também auxiliam. Tudo que for, por exemplo, antioxidante ajuda. Se eu comer curcumina, ajuda? Ajuda, que é legal também. Então, cuidar com a alimentação ajuda bastante sim na parte da celulite. Vamos falar um pouquinho sobre atividade física. Sedentarismo, ou seja, se você fica muito tempo parada sem fazer atividade física, a sua circulação está prejudicada. Ou se você fica muito tempo sentado, seja no trabalho, seja em casa, quando você fica várias horas sentado, sem levantar, sem andar um pouquinho, isso também prejudica bastante a sua circulação. Tem outros problemas para a saúde, cardiovasculares, etc. Mas para a celulite, isso também é um fator que influencia negativamente. Então, tem que fazer sim uma atividade física. Eu vou citar uma aqui que é específica para a celulite, que ajuda muito, principalmente o agachamento. Se você faz o agachamento, ajuda bastante a circulação local, ajuda bastante na parte da celulite. Outros também, mas o agachamento é bem interessante nesse sentido. Então, eu falei sobre alimentação, falei sobre atividade física. Existem substâncias que a gente coloca dentro do nosso organismo que prejudica a nossa circulação. Exemplo, cigarro. O cigarro causa uma vasoconstrição, então eu tenho que ficar longe de cigarro. Eu vou melhorar também a parte da celulite. Legal. Então, olha só que é um problema multifatorial.
Eu falei tudo isso daí, mas eu não falei especificamente sobre os hormônios. Eu citei um pouquinho antes a parte do estrogênio. Sim, se cai a taxa desse tipo de hormônio, principalmente nas mulheres em menopausa, eu aumento o risco de celulite. Sim, quando eu tomo cuidado com os meus hormônios, isso a gente consegue fazer, a gente consegue ter um controle não só de estrogênio, existem outros hormônios também, mas quando a gente controla essa parte hormonal, isso também melhora a circulação, isso também melhora a celulite. Legal, então olha só como são vários fatores envolvidos. Aí agora vamos falar sobre tratamento. Bom, se eu falei que os problemas têm a ver com circulação, tem a ver com oxigenação, tem a ver com o consumo errado de determinados alimentos, consumo de, por exemplo, açúcares, carboidratos, etc. Quando eu estou falando sobre tratamento, é claro que além dessa parte da dieta, atividade física, existem máquinas, aparelhos que vão melhorar a circulação. Seja aumentando a temperatura local, seja, por exemplo, eu emitindo uma onda, por exemplo, se eu pego uma cavitação, eu emito uma onda que rompe células de gordura, eu vou melhorar também a minha celulite. Se eu faço aquelas drenagens linfáticas, aquelas drenagens inclusive manual, tem aqueles bambus, tem gente que utiliza aquela massagem de bambu, vai melhorar? Vai melhorar. Eu estou melhorando a disposição de gordura abaixo da pele, estou melhorando a circulação, estou melhorando a drenagem linfática, isso ajuda também. Quando eu estou falando sobre subincisão, aliás, subincisão quer dizer que eu pego, por exemplo, uma agulha e rompo, isso aí é um tratamento médico, eu rompo a fibra, aquele aspecto de fibrose que fica abaixo da pele. Aliás, esse aspecto de fibrose que dá aquele buraquinho que fica na pele, que dá aquele aspecto de casca de laranja. O aspecto de casca de laranja é porque tem áreas que ficam mais elevadas e outras deprimidas, mais elevadas e deprimidas. E nas que estão deprimidas, normalmente tem uma fibra, uma parte de fibrose abaixo. Quando eu entro com a agulha, eu rompo, ela volta volta aquele aspecto mais homogêneo. Então isso daí ajuda bastante também, mas você tem que fazer sim com um profissional que saiba fazer, habilitado para isso. Legal. Então olha só, eu falei então de tratamentos, eu não falei um único tratamento. Não existe um único tratamento que vai resolver você da celulite. É um processo multifatorial. Então tem máquinas, tem substâncias. Aliás, eu comentei um pouco sobre creme. Lembrar que cremes com substâncias que aumentam a circulação, por exemplo, com cafeína, ajuda bastante também na parte da celulite. Então, tem máquinas, tem substâncias, tem alimentação, tem atividade física. Quando eu junto tudo isso daí e também olho o meu aspecto hormonal, a chance de melhorar a celulite é muito grande. Poxa, eu estou tendo uma alimentação legal, eu estou fazendo atividade física, eu estou controle, eu estou sempre olhando minha parte hormonal, eu estou passando cremes, etc e tal. Dificilmente você não vai melhorar o aspecto da sua celulite, ou você não vai evitar novas celulite. Agora, se você está fumando, sedentário, alimentação errada, etc., tudo isso contribui para a celulite. O que eu quis abordar principalmente nesse vídeo é ensinar você o que leva a ter celulite, não falar simplesmente um tipo específico de tratamento. Porque quando você começa a pensar nisso daí, você consegue, você mesmo, às vezes em casa, puxa, será que se eu consumir vitamina C melhora a celulite? Sim, porque eu estou melhorando o meu colágeno da pele, eu estou melhorando a parte, eu estou dando antioxidantes, enfim, tudo isso vai melhorar também para a minha celulite. Então, quando você pensa dessa forma, como você vai se alimentar, como você vai fazer atividade física, etc., fica muito mais fácil de você prevenir a celulite. É isso, esse foi o tema de hoje. Se você gostou do vídeo, dá um like. Outra forma de me seguir, basta olhar aqui as nossas redes sociais. Gente, o canal do YouTube está crescendo bastante, vale a pena você também clicar lá no botãozinho e se inscrever no nosso canal. O nosso site www.ronaldogorga.com.br sempre tem dicas muito interessantes, quase que diariamente, se não diariamente, a gente está publicando todo dia um conteúdo bem interessante para a sua saúde. É isso, até a próxima oportunidade, cuidado com o celulite, beijão, tchau, tchau!